Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo nesse curso aqui de JavaScript com P5, né? Hoje aqui a gente vai falar sobre objetos em JavaScript, né? Objetos aí é uma estrutura aí fundamental em JavaScript que serve para fazer muita coisa, né? E a gente vai ver também no futuro que objetos em JavaScript é como a gente faz orientação a objetos, né? Se você veio lá de C++, por exemplo, né? Python, o objeto é como se fosse a classe, assim, né? Mas também ele serve para fazer coisas mais básicas, né? Que a gente vai ver nesse vídeo aqui, né? Em vídeos futuros eu vou falar mais a fundo sobre esses detalhes de orientação a objeto, né? Isso aqui é muito importante, essa parte de objetos, porque qualquer lugar que você vê um código de JavaScript, você vai ver objetos, né? E tem muitos detalhes por trás, assim, né? Então não dá para falar em um vídeo só, né? Vai ter que ser vários vídeos aí. Hoje aqui eu vou explicar o básico, né? Pra gente poder avançar aí no curso aí pra fazer mais coisas, né? Aí no futuro eu falo de mais detalhes, né? Mas isso aqui tem muita coisa por trás aqui, né? Mas o que é objeto, né? Objeto é uma estrutura onde você coloca variáveis ali de qualquer tipo, né? Para o seu código ficar mais organizado, né? Em alto nível, basicamente é isso, né? No fundo ali tem muito mais detalhes, né? Mas a princípio o que você tem que saber é isso, né? Então como a gente cria um objeto, né? Objeto é um tipo de variável, né? Eu já fiz um vídeo sobre variáveis aí no passado, né? E lá eu falei do tipo objeto, né? Então, objeto é um tipo de variável, né? Como a gente declara? A gente pode declarar aqui com, sei lá, vou chamar de let, aí vamos criar, por exemplo, um círculo. Vamos supor que eu quero criar um círculo com várias propriedades, né? Por exemplo, num círculo, eu tenho as coordenadas xy do círculo, eu tenho o raio, posso ter a cor, posso ter uma função que faz alguma coisa, né? No círculo, como desenhar o círculo, ou trocar a cor, trocar a borda, alguma coisa assim, né? Então eu poderia criar várias variáveis para todos esses parâmetros aí, né? Para todas essas propriedades, né? Tem uma variável para o x, uma variável para o y, uma variável para cor. Só que se eu fizer tudo individual aqui, sei lá, uma variável x, uma variável y, uma variável para cor, vai ficar um monte de variáveis, né? Se eu precisar de mais um círculo, vou ter que copiar essas variáveis de novo, né? Mudar o nome, né? Porque cada uma vai ter que ter um nome, né? Então vai ficar replicado essas variáveis, né? E se eu precisar, por exemplo, de 30 círculos, imagina, vou ter que copiar 30 vezes todas aquelas variáveis, né? Se tiver 1000 círculos, aí fica inviável, né? Então, com o objeto, a gente meio que encapsula essas propriedades dentro do objeto, né? Então, aqui eu vou criar um objeto círculo, vou chamar de C. O objeto, a gente cria ele, né? C igual, né? Entre chaves. Fazendo isso, C agora é um objeto. Se eu vim aqui no Node, né, fazer isso aí que eu fiz, né, C igual isso aqui, se a gente vir type of, né, C, vai dar que o tipo é objeto, né? Então isso aqui é algo já embutido no JavaScript. O JavaScript já entende que algo entre chaves é um objeto, né? Aí dentro do objeto a gente pode definir as propriedades, né? Então vamos supor que eu quero o x e o y do círculo, na posição do círculo no canvas aqui, né? Quero, vamos supor, a cor e o raio, né, do círculo, né? Então, como a gente poderia fazer? A gente abre a chave aqui, aí coloca o nome da propriedade, no caso, por exemplo, o x, né? Aí coloca 2 pontos e o valor. No caso aqui, vamos supor que eu quero que fique na posição 100 aqui, né, do canvas. Então, eu coloco o 100 aqui. Aí, para colocar a outra propriedade, tem que colocar vírgula, depois, vamos supor, o y. Também quero que o y fique na 100. Vamos colocar 200, vai. Beleza, o raio, chama de radius, né? 2 pontos, vamos colocar 50 de raio. E cor aqui, vou colocar uma cor aqui. Aqui eu vou colocar uma string com hexa do vermelho, né? Que é FF0000, né? RGB, né? Já fiz um vídeo de cores aí no passado, né? Então, definir um objeto é assim. A gente define as propriedades entre chaves, né? E as propriedades é do tipo nome, valor, né? Chave e valor. Então a chave, no caso aqui, é o nome da propriedade, né, no x, y, radius e color, né? E o valor é o que eu colocar aqui na direita aqui, né? E aqui dentro pode ser qualquer tipo de variável, né? Pode ser aqui no caso número, string, pode ser booleano, pode ser função. A gente vai ver depois aí função aqui no meio, né? Que é a função que faz esse objeto aí se tornar como se fosse uma classe assim, em C++, por exemplo, né? Ou Python, né? A gente vai ver depois, né? Então essa aqui, ó, essa forma aqui que eu fiz é uma das formas de você criar um objeto. Quando você cria o objeto, declara ele aqui, ó, você já coloca as propriedades que você quer e os valores, né? Direto aqui na declaração, né?
Mas como o JavaScript é uma linguagem dinâmica, a gente poderia fazer de uma outra forma. Que é assim, ó. Vamos supor que eu quero tirar a cor aqui, vai. Então ficou só aqui. Agora posso vir aqui, ó. Vou vir aqui na setup. Se você não acompanhou os vídeos anteriores, eu estou usando aqui o JavaScript com a biblioteca P5, né? Assista lá o primeiro vídeo dessa playlist que lá eu mostro o que é isso aqui, né? Mas é um ambiente para programar aqui em JavaScript usando a biblioteca P5, que simplifica muito a parte de animações, né? Desenhos, né? Então eu poderia vir aqui, ó, criar essa variável C, né? Eu posso vir aqui no C, colocar C.color. O color não tem aqui, né? Tá vendo? Ele não tem aqui, mas se eu fizer isso e colocar um valor aqui, aí esse valor é criado na hora, assim, né? Então se eu vir aqui dar colocar esse C aqui, né? Vou rodar isso aqui. Tá vendo? Tem um objeto, tem as propriedades aqui e a cor que eu criei nesse momento aqui, né? Então tem duas formas, ou eu crio na declaração, ou eu posso criar a qualquer momento usando o ponto aqui, né? Que é chamado de dot notation, né? Que é a notação de ponto, né? E note que na declaração do objeto aqui, ó, eu não posso colocar igual. Eu tenho que colocar 2 pontos na hora que for declarar aqui dessa forma. Só que aqui, quando eu faço usando o ponto aqui e a propriedade, eu tenho que colocar igual, né? Que aqui é como se fosse uma variável normal, né? Mas aqui, ó, na hora que eu declaro, a sintaxe é essa, né? É a chave, 2 pontos o valor, vírgula e as outras propriedades, né? Então basicamente é isso, não tem, é fácil, né, isso aqui, né? Fazendo um pouco de exercícios aí, programando um pouquinho, você já vai pegar a manha disso aqui, né? Tá, e como que depois eu uso esse objeto aqui? Eu criei ele, né? Então tem um objeto C aqui, né? Que tem essas propriedades aqui. Vamos supor aqui na draw eu quero desenhar esse círculo. Eu posso vir aqui, ó, chamar a função circle do P5, né? Aí eu vou passar o x, o y e o raio, né? Só que agora eu quero usar esse objeto, né? Então tem duas formas para acessar as propriedades de um objeto. Tem o dot notation, que é a notação de ponto, que eu já mostrei aqui, né? E tem a brackets notation, que a gente coloca entre colchetes com o valor, com a string da chave dentro, né? Vou mostrar aqui, ó. Primeiro eu vou colocar o dot notation. Então eu quero o x, o y e o raio, né? Então eu coloco c.x, vírgula, né? c.y, vírgula, c.radius. Se a gente fizer isso, ó, o círculo é desenhado aqui. Por quê? Eu acessei os valores x, y e radius desse objeto aqui e passei como parâmetro para essa função aqui, né? Circle aqui do P5, né? Então é bem simplinho, só coloca o nome da propriedade, é o nome do objeto, ponto, o nome da propriedade. Aí retorna o valor daquela propriedade, né? E outra forma, em vez de você colocar assim ponto x, você coloca entre colchetes, aí o x aqui, ó, coloca entre aspas aqui, ó, o nome da propriedade, né? Só que tem que ser uma string, né, com o nome da propriedade. A gente vai ver que tem caso que a gente não precisa colocar só string, a gente pode colocar número aqui também, né? A gente vai ver num vídeo de arrays depois, né? Mas nesse vídeo aqui, mostrar dessa forma apenas, né? Ainda até que ele fala aqui, esse editor aqui, ele fala, se você colocar o mouse aqui, ó, tem um negocinho amarelinho, ele fala, ó, esse X é melhor escrito com a dot notation, né? Poderia fazer assim, mas fica muito mais simples assim, né? É que às vezes você pode colocar um nome aqui que com a dot notation não funciona. Você pode colocar uns caracteres diferentes aí que não são permitidos em string, mas você poderia colocar aqui. Aí você você não conseguiria usar o dot notation, porque daria pau, né? Mas você pode usar o brackets notation para acessar esses campos que tenham nomes mais diferentes aqui, né? Mas isso aí no futuro eu mostro, né, em outro vídeo. Tá, vou apagar agora esse log aqui. Não quero mais isso aqui. Agora eu vou colocar uma função aqui para vocês verem que pode ser uma função também aqui dentro. Eu vou colocar uma função draw, que eu quero que esse objeto ele se pinte. Eu não vou chamar aqui dentro do draw uma função do P5 que vai pintar o círculo. Eu quero que o próprio círculo se pinte. Quero que isso aqui seja realmente um objeto lá, como se fosse em C++, Python lá, né? Como eu faço? Eu posso criar uma função aqui, ó, chamada draw, né? E aqui eu coloco uma function, não vai receber nada, né? Por enquanto aqui, ó, vou colocar só dentro da função aqui uma string aqui, ó. Então essa função aqui só imprime uma string, assim, I'm a circle, né? Aí aqui eu vou tirar isso aqui, ó, em vez de eu pintar manualmente o círculo, eu falo, ó, eu chamo c.draw e mando ele se pintar. Eu chamo essa função que tá dentro do objeto aqui, que é a draw, né? Aí o que tá acontecendo? Como o draw é chamado várias vezes por segundo, né?
A setup é chamada uma vez no início, a draw é chamada várias vezes por segundo, né? Pra fazer as animações, né? Então se eu colocar aqui dentro, ela fica imprimindo várias vezes por segundo I am a circle, né? Só que agora não tá desenhando mais nada porque eu tirei aquela função circle do P5, coloquei e chamei agora a draw do objeto, né? Que tá imprimindo aqui, né? Essa string, né? Mas se eu quiser imprimir, quiser desenhar o círculo usando essas variáveis aqui, ó. Primeiro eu vou desenhar um círculo aqui, ó. Circle, passar um valor qualquer aqui. 100, 100, 30, vai. Aí essa função draw aqui, ó, desenhou o círculo. Beleza, então eu tô chamando aqui a função draw desse objeto. Aí dentro dessa função draw, tô chamando a função circle do P5 que desenha um círculo. Beleza. Mas e se eu quiser usar as propriedades do próprio objeto aqui, ó, o x, o y e o raio do próprio objeto, que essa função aqui faz parte, né? Que a draw faz parte desse objeto aqui, né? Como eu faria para essa função aqui, ó, usar o x, o y aqui e o radius? Se eu colocar aqui x, y e radius aqui, ó, não vai funcionar. Ele vai falar, ó, esse x não está definido. Porque essa função aqui, ela não sabe quem que é esse x. Ela não sabe, ela vai procurar lá no objeto global, porque o browser ele tem um objeto global que caso você fosse acessar uma variável em qualquer parte do código e o seu código não encontrar, ele vai procurar na vossa variável global, esse objeto global, né? Então isso é o que está fazendo aqui. Ele não vai procurar no objeto que ele faz parte ali, né? Porque ele não sabe que tem que fazer isso, né? Mas como que a gente faria então? É aí que vem uma palavra-chave usada em muitas linguagens aí orientada a objetos, né? Que é this. Se a gente vir aqui e colocar this ponto x, no caso aqui ponto x, no y também e no radius também. Aí ele vai saber, essa this informa que tem que procurar dentro do objeto no qual essa função faz parte. Essa this aí ela tem vários significados dependendo do caso. Mas quando é dentro de um objeto, é uma função dentro de um objeto, esse this aí significa o próprio objeto, que essa função faz parte. É como se fosse um ponteiro, uma referência ao próprio objeto C aqui. Isso é uma palavra-chave de JavaScript, isso é embutido no JavaScript. O JavaScript funciona assim, você entender isso. Essa função this aí, o JavaScript entende que você tem que vir no objeto que essa função faz parte e acessar essas variáveis de lá, né? No caso aqui é o x, o y e o radius desse objeto aqui, né? Essa this aí tem que treinar. Isso aí, para pegar a manha disso aí só com treino, né? Mas não é difícil assim, você tem que entender essa regra. Você tem um objeto, para acessar as variáveis desse objeto, você tem que usar o this, se for dentro de uma função, né? É fazer um vídeo na sequência explicando melhor sobre esse this aí, né? Mas, para esse caso básico assim, de objeto que a gente está mostrando aqui, né? Esse aqui é o caso mais básico, né? Você tem um objeto com propriedades aqui, pode ser variáveis normais assim, ou funções, né? Só que se for uma função, para você acessar as variáveis do objeto, tem que chamar o this, né? Em Python, se você já programou em Python, é como se fosse o self, né? Dentro de uma classe. E em C++ é o this também, né? Tem o this lá em C++, né? Que é a mesma coisa aqui, né? No fundo é mais ou menos a mesma coisa, né? Outra coisa também que eu quero mostrar nesse vídeo aqui é como deletar propriedades, né? A gente pode criar e deletar a hora que a gente quiser, né? Então aqui, ó, eu vim aqui e criei essa cor aqui, né? Color aqui, né? A gente vinha aqui, printei o objeto C aqui, então o color tá aqui, né? Aí como eu deleto essa propriedade aí? O JavaScript tem uma palavra-chave que é delete. A gente vem dar delete aqui e a propriedade, no caso c.color, ele vai deletar essa propriedade. Se a gente vir aqui imprimir depois aqui o objeto, ó, ele não vai mostrar aqui porque acho que você joga pro console, ele bufferiza assim, né? Depois eu deleto, aí ele não vai imprimir isso aqui na hora aqui, ele vai jogar para um buffer ali, que depois que o browser vai imprimir isso aí, né? E a hora que ele imprimir, tanto essa quanto essa vai ser no futuro. Aí já vai ter deletado aqui esse ponto color aqui, né? Mas se a gente vir aqui e colocar aqui, ó, o ponto color aqui, aí aqui a gente consegue acessar essa propriedade porque ela existe, né? Mas depois, na hora que a gente deleta, ela é retirada do objeto, né? Se a gente vir aqui, imprimir aqui o objeto, né? Ele não vai ter mais aquela color lá, né? E note, aqui retornou undefined, porque quando você acessa você tentar acessar uma propriedade no objeto e essa propriedade não existir, o JavaScript retorna undefined, retorna, ó, indefinido. Essa propriedade que você está querendo acessar não existe, né? Tá indefinida. Agora, isso aí não significa que se você jogar undefined no color, você vai deletar ela. Que nem eu vou apagar aqui, ó.
Se eu vim aqui colocar c.color, né, igual undefined, e imprimir, a propriedade continua no objeto, só que agora ela vai ter o valor undefined, o tipo undefined, né? Lembra, eu já fiz um vídeo no passado falando sobre variáveis e undefined é um tipo, né? Se eu jogar undefined na variável, ela vai continuar existindo, só que vai conter undefined, né? Eu não vou isso aí não significa que eu vou apagar a propriedade do objeto, né? Para apagar mesmo, deletar, tem que usar o delete, né? Que eu mostrei, né? Para finalizar, quero falar um pouco esse objeto em JavaScript. Se você já ouviu falar de um formato de arquivo que chama JSON, JSON, esse JSON significa JavaScript Object Notation, né? Então ele usa a mesma notação de objetos em JavaScript, só que com algumas diferenças, né? JSON, por exemplo, não tem função, por exemplo, né? Que não faz sentido, né? Que é para você transmitir um arquivo de texto, para você transmitir informações, né? Então às vezes você vê arquivos de configuração, que é no formato JSON, né? Ou você vê alguém mandando dados de um computador para outro no formato JSON, que o formato JSON, se você mandar de um PC para outro, por exemplo, dois computadores que estão trabalhando com JavaScript, se você mandar um objeto, um arquivo no formato JSON, você consegue do outro lado pegar esse arquivo JSON e já parsear para um objeto direto. Fica exatamente... Você consegue pegar um arquivo JSON que é um texto e transformar num objeto JavaScript igualzinho, porque o JSON já é no formato de objeto do JavaScript, né? E se você mexeu com Python, o dicionário de Python também segue o mesmo formato. Você consegue parsear um JSON que você recebeu, um arquivo JSON, para um dicionário JavaScript direto, né? Então esse formato JSON ele é muito usado hoje em dia, né? Antigamente usava muito XML, né? Ainda usa, né? Mas hoje em dia JSON está crescendo muito, porque essas linguagens mais recentes, né? Tem estrutura de dados internas ali que já é no formato JSON, né? Então fica muito fácil você transmitir e parsear ali, né? E por fim aqui, uma coisa que eu quero falar bem por cima, mas eu vou falar melhor em outros vídeos no futuro, né? É que um objeto em JavaScript é uma hash table, né? O que é uma hash table? É uma estrutura de dados onde você coloca chave e valor. Então você coloca lá qualquer coisa como chave e qualquer coisa como valor. Aí depois, se você quiser pegar aquele valor, você coloca, me dá esse valor aqui, aí você dá a chave, aí retorna o valor, né? É diferente de um array, por exemplo, né? Onde você tem que colocar dentro de uma sequência ali, né? A hash table, ela é muito mais otimizada, né? Mas no futuro eu vou falar melhor sobre isso aí, né? Mas tenha a noção que objetos em JavaScript pode ser considerado uma hash table, né? Bom, é isso. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre objetos, né? Porque ainda o que a gente viu aqui não está completo, né? Porque apesar de eu ter criado esse objeto e colocado as propriedades ali, ficou mais organizado. Mas se eu tiver que criar vários círculos, eu ainda vou ter que replicar essas linhas aqui, né? Com valores diferentes para os outros círculos, né? Então a gente vai ver depois uma forma de criar objetos que não tem esse problema, né? A gente pode criar milhares de objetos sem ter que ficar replicando todas essas linhas de código aqui para cada um, né? Beleza? Então assistam aí os próximos vídeos que eu vou falar mais sobre esse assunto, né? E vejam também as outras playlists aí, né? Clicam no joinha aí, se inscrevam no canal, né? E vejo vocês no próximo vídeo. Abraço!